Convido você a abrir o texto de Marcos 10, nós vamos ler versículo 42 a 45. Marcos 10. a 45. É muito bom ter as crianças com a gente, meus irmãos. É muito bom. Assim como uma casa sem criança, ela fica triste, né? Fica assim, tanto desanimado, né? A igreja também sem criança fica muito triste também, né? A igreja tem que ser composta de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, porque ela é um reflexo da sociedade. Então, a igreja não pode ter só jovem, não pode ter só idoso, não pode ter só criança. Nós temos que ter crianças, adolescentes, jovens, moços, idosos e assim por diante. A palavra do Senhor diz assim: lerei os pares e peço que a igreja leia os ímpares. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, Pai, é o teu nome. Mais uma vez, nós clamamos ao Senhor que fale conosco. Derrame a tua graça, o teu poder, falando com cada um de forma individual, conforme a tua palavra assim o quer. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Pai. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Um pouco antes dessa passagem, ele havia anunciado aos discípulos que ele seria entregue aos líderes religiosos, que ele seria condenado, que ele seria humilhado, morto e que ele iria ressuscitar. Então nós estamos nesse quadro e nesse momento da história de Jesus. Jesus já havia anunciado que ele iria morrer, ser humilhado, que ele iria ser condenado e que ele iria ressuscitar. Jesus falava de sofrimento, de entrega e de cruz. Mas Tiago e João estavam pensando em uma posição. Tiago e João estavam pensando quem queria ficar à direita e quem queria ficar à esquerda do Senhor no reino. Eles estavam pedindo ao Senhor um lugar, um assento à direita e o outro à esquerda. Eles queriam esses lugares mais de honra. Olha, vou sentar à direita do rei, vou sentar à esquerda do rei, vou ser os mais próximos de Cristo. Mas Jesus estava falando não de uma posição de autoridade, ele estava falando de morte. E morte de cruz, morte por sacrifício. Mas eles estavam pensando em trono, em status, em lugar de honra. Quando os outros 10 discípulos, melhor falando, ouviram aqueles pedidos, ficaram indignados. E esses indignados eram por causa que também tinham no coração o senso de honra. Poxa, quanto que eu vou ter de honra pelo trabalho que eu tenho feito? Provavelmente estavam incomodados porque Tiago e João haviam se antecipado.
Oxa, falaram primeiro, então eles vão ter esses lugares de honra. Os dois eram representantes de um problema que não faz parte só daquele grupo deles, desses dois, e não também fazem parte apenas dos 10 restantes, mas fazem parte da ambição do coração do homem. A ambição do coração do homem. E isso é pertinente a nós, pecadores, que queremos um lugar de honra. Eles ainda estavam pensando num reino do Senhor, que é um reino de valor. Qual a posição que eu estou nesse reino? E aí talvez, só talvez, se você chegar no lugar e você falar assim, eu sou um membro da igreja. Aí a pessoa fala assim, que bom. Aí você fala assim, eu sou um diácono. Opa, né? Que bom, né? Que bom, já não é um que bom, é um que bom, né? Você fala, sou presbítero. Opa, presbítero, então vem cá. Você é um presbítero, é um que bom maior ainda, né? Aí você fala que é pastor, aí é uma caixa de que bom, né? É uma caixa de que bom. É muito mais. Você falar que é apóstolo, mais ainda. Pai apóstolo, mais ainda. Semideus, quase isso. E percebe que como os nomes vão mudando para mostrar o lugar de honra, o lugar de destaque, o lugar que vai ficar à direita e à esquerda. Eles estavam pensando na grandeza, que era de possuir autoridade, de ocupar posição, de estar acima dos outros e de receber reconhecimento do serviço que eles estavam fazendo. E eles estavam fazendo um serviço, não era ruim, era bom, porque eles estavam do lado de Jesus Cristo, ensinando eles todos os dias. Mas mesmo assim, contudo, porém, eles estavam sendo ensinados que o maior não é aquele que é servido, mas o maior é aquele que serve. Porque no reino de Deus é assim. O maior não é aquele que senta à mesa, mas é o que levanta para servir. Por isso Jesus está chamando a atenção deles e para redefinir o significado da grandeza e da verdadeira grandeza. A questão central aqui dessa passagem é: quem é realmente grande no reino de Deus? Quem é realmente grande no reino de Deus? A resposta de Jesus, ela não abre margem para uma falsa interpretação. Ela é radical, ela aponta diretamente. Grande é aquele que serve. Grande é aquele que se coloca no processo de servidão. Grande não é aquele que domina. Grande não é aquele que tem posição, mas é aquele que está pronto para servir o reino de Deus. Jesus não apenas manda os discípulos servirem, mas ele aponta para a sua própria missão. Ele aponta para ele, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar, não um trocado, não o que está sobrando, não o que está ali sendo descartado, mas dar a vida em resgate por muitos. Meus amados, isso nos chama a atenção no processo de servir como Cristo. Se você for anotar o tema dessa mensagem, é esse. Tema: servir como Cristo. O primeiro tópico eu quero aqui fazer uma análise da grandeza do mundo. O que o mundo entende por grandeza, e a grandeza do mundo é dominar. E eu já coloco aqui que a grandeza do mundo é dominar. Veja o versículo 42, parte B. Sabeis que os que
são considerados governadores dos povos, tem-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. A palavra do Senhor fala: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio. A grandeza do mundo é dominar. Nós estamos no período da Copa, né? Quando um time, ele consegue dominar o outro time, consegue neutralizar o outro time, você fala assim: nossa, esse time aí engoliu o outro, né? Fala assim, esse time colocou o outro no bolso e levou para casa. Ele dominou. E diga de passagem, os nossos irmãos argentinos, tá chegando longe, hein? Tá chegando longe. Fecha a passagem. Meus amados, a lógica do mundo é essa. Jesus está mostrando aos discípulos que o poder do mundo lá fora é para o domínio. O mundo funciona normalmente para dominar. Quem tem informação, domina. Quem tem o recurso, domina. Quem tem poder e força, domina. Domina sobre o outro. Segundo essa lógica do domínio, quem é grande mesmo controla. Quem é grande mesmo ordena. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou ordenando. E quantas vezes você, por exemplo, com o teu pai e tua mãe, você fez algo porque ele estava ordenando. E você fez porque você quis ou porque ele tinha um domínio sobre você? Aí você fala assim: se eu não fizesse, o chicote estralava, a havaiana procurava, achava, né? Ou coisa semelhante a essa. Ou apenas seria assim: vai logo. E aí você ia, porque existia um domínio sobre você. Mas também, na lógica do mundo, quem tem o poder impõe a sua vontade. Impõe a vontade. Eu quero. E aí a gente fala assim: quem tem juízo, o que faz? Obedece. Quem tem juízo, obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o ditado popular. Por quê? Porque é colocado em uma imposição. A imposição é colocada. Quem tem o domínio exerce força sobre o outro, serviço sobre o outro. O problema aqui não é a existência da autoridade. E eu quero destacar isso. O problema aqui não é a existência da autoridade. Hoje pela manhã nós lemos o texto que fala sobre orar pelas autoridades instituídas. E nós oramos hoje pelas autoridades instituídas, clamando ao Senhor bênção sobre elas para que nós possamos viver vida tranquila e em paz. A palavra do Senhor fala que toda autoridade é instituída por Deus. É instituída por Deus. O problema aqui não é a autoridade, mas, e a Bíblia vai reconhecer a autoridade, por exemplo, que o marido é o cabeça da esposa. A autoridade da igreja, que foi instituída do Senhor. A igreja do Senhor foi instituída, que Cristo é o cabeça da igreja. Nós vamos observar, por exemplo, que o apóstolo Paulo recomenda ao outro que era escravo a obedecer o seu senhor. Por quê? Porque esse tinha autoridade sobre ele. Na palavra do Senhor nós vamos encontrar no processo das autoridades sendo instituídas e o processo de obedecermos à autoridade. O problema não é a autoridade. O problema é usar a autoridade para o benefício próprio. O problema aqui é quando a autoridade torna-se pecaminosa. Pecaminosa. Quando ela deixa de ser responsabilizada pela transgressão, pela sua ação, e exerce um domínio pecaminoso sobre
o outro. O poder usado para a autopreservação. Eu quero, eu faço. A lógica do mundo, ela é perniciosa. E nós não devemos deixar entrar dentro da igreja. O mundo trabalha na sua forma de domínio. E algumas perguntas aqui para nós refletirmos. Como mantenho minha posição? Como eu mantenho a minha posição? É por imposição ou por conquista? Como que eu lidero a minha casa? É porque eu estou mandando ou porque eu sou a pessoa que foi colocada nessa função? Outra pergunta: como aumento minha influência? Como posso aumentar a minha influência, a ganhar mais espaço? Outra pergunta: como faço os outros cumprirem a minha vontade? E aí os manipuladores são craques nisso. Porque vão ganhar olhando a tua necessidade. Vão ganhar olhando as tuas debilidades. Seja de palavra de afirmação, seja olhando a tua fragilidade, e vão te conquistar nesse processo. Outra pergunta: como uso essa pessoa para atingir meus objetivos? É aquele tipo de pessoa que, para subir no cargo, na posição da empresa, ele não se importa em pisar no outro, em usar o outro de escada, e ele vai usando o outro. Esse é o modelo do mundo. Nesse modelo, as pessoas deixam de ser amadas e passam a ser usadas para conquistar um sonho, um objetivo, uma tarefa, um lugar, uma posição. As pessoas são usadas e são descartadas quando esse consegue a posição almejada. O governante não pensa primeiro no bem-estar daqueles que são sob as suas responsabilidades, mas ele pensa, o que ele pode me oferecer? E daqui a pouco vai começar a chegar, né, o tempo onde esses que querem nossos votos vão começar a visitar as igrejas, né? E vão começar a ir nas igrejas e fazer foto, orando, e assim por diante. E jargões vão ser levantados e algumas coisas semelhantes a essas. Triste. E triste ver que muitas igrejas abrem espaço para isso. Mas nós, como a igreja, nessa lógica, nós não podemos acatar isso. Mas, infelizmente, essa lógica também pode adentrar o espaço da igreja. No entanto, que eles estavam querendo um lado à direita e um lado à esquerda de Cristo Jesus, quando fosse instituído o reino. Mas naquele momento ainda, Cristo espiritual estava sendo confundido com o Cristo que iria vir para reinar de forma política, social. E aí por isso eles estão pedindo: então, Senhor, me dá um lado à direita e me dá um outro lado à esquerda. Tiago e João estavam fazendo exatamente isso. Eles não perguntaram: como podemos servir melhor, Senhor? Como podemos aliviar a dor daquele que está sofrendo, daquele que está desanimado? Como podemos ser usados pelo Senhor para abençoar pessoas? Como podemos cuidar melhor do povo de Deus? Não era isso que eles estavam querendo. A pergunta era: qual posição nós iremos ocupar? Qual a posição nós iremos ter? É possível trazer para a igreja a mesma ambição existente no mundo. É possível. Eu quero um cargo maior. Eu quero uma função maior. Eu quero ter mais posição. O orgulho religioso, nós chamamos isso. E o orgulho não desaparece simplesmente porque entramos dentro da igreja.
quer ver só? Quando alguém esquece o teu nome de elogiar de alguma coisa que você fez, como é que você fica? E isso é complicado. Porque quando nós fazemos, inúmeras vezes, nós queremos que alguém pelo menos reconheça o que foi feito. Porque queremos o status daquilo que nós fizemos. Como você reage quando outra pessoa recebe a oportunidade que você queria? Mas por que o conselho deu esse cargo para aquela pessoa? E não para mim, que estou aqui há muito tempo e aquela pessoa chegou agora e já teve esse cargo. Quando alguém é elogiado e você não é, sua sugestão não é aceita, é aceita do coleguinha. Seu nome não aparece. Como você fica quando você recebe uma tarefa simples e o outro recebe uma tarefa que aparece mais? Como você fica? Alguém ocupa a posição que você desejava, como que você fica? Porque isso pode ser resquício de querer o que o mundo quer. A posição de destaque no reino. Servir como Cristo, em segundo lugar, eu quero fazer uma análise aqui sobre o reino do serviço. A grandeza do reino é servir. A grandeza do reino é servir. Vamos ler versículo 43 e 44. Vou pedir que todos vamos ler juntos. Mas amém. Mas, ele começa justamente essa palavra. Mas, porque ele está fazendo uma transposição e uma oposição sobre aquilo. Entre vós não é assim. O reino de Deus não pode ter a ação do mundo dentro da igreja. Mas entre vós não é assim. Essa frase estabelece uma ruptura. Lá é desse jeito. Aqui deve ser diferente. Jesus não diz que a igreja deve ser apenas um pouco diferente do mundo. Jesus não está falando assim, olha, veja bem, algumas coisas lá são boas, podem trazer para cá. Algumas coisas são agradáveis, pode trazer, não. Ele fala, entre vós não é assim. Ou seja, devemos ser diferentes. E ele não está falando de bateria, de guitarra, de violão, de microfone, de banco, dessas estruturas. Ele está falando de posição de liderança, de destaque. A igreja deve ser uma comunidade que deve servir constantemente e que faz contraponto ao que o mundo estabelece de bom. O mundo usa pessoas para alcançar posição. A igreja usa dons que o Senhor Deus dá para abençoar pessoas e para servir o reino de Deus, cuidando de pessoas. E não de galgar posição, de subir e escalar algo. A igreja usa dons para servir e para amar. O mundo pergunta, quem está debaixo de mim? O discípulo de Cristo, o servo do Senhor, deve ter a pergunta, a quem Deus me chamou para eu servir? No mundo, quem está abaixo de mim? Na igreja, a quem eu vou servir? Quem Deus está me chamando para servir? Jesus, ele vai redefinir o que é realmente grande nessa vida. Talvez a grandeza
contada para nós, pelo mundo, pela sociedade, é quem ele é? Um doutor? Um funcionário braçal? Que carro que ele chegou? Se chegou num Celta? Se chegou num Corolla? Quem ele é? Em Corolla já está mais de pobre, né? Nem sei os nomes de carro de rico aí, gente. Chegou num BMW? Quem ele é? Porque no mundo, quem ele é definido por o que ele faz. No reino de Deus, é definido do que ele, como que Deus está usando ele para cuidar do outro, como que ele tem servido o reino de Deus, como ele tem servido para cuidar da vida do outro. E cuidar não é cuidar no processo de fofoca, tá? Olha lá ele, não é isso não, é cuidar de amparar, de amor, de escora, de servir de apoio, servir de amparo, no processo de cuidar uns dos outros. Ontem nós tivemos a formatura do primeiro módulo do curso Homem Bíblico, foi uma bênção. E quem esteve lá viu muitos irmãos dizer que bênção foi estar nesse grupo, porque aqui eu senti cuidado e pastoreado por todos. Não só por um, mas por todos. Porque eu orei com o fulano, eu orei com o ciclano, eu abri meu coração para o Bertano, eu falei das minhas dificuldades com eles. Isso é servir. Jesus vai redefinir a grandeza. Jesus não diz que uma vida grande significa ter recursos. Não. Mas ele coloca aqui uma vida grande daqueles que servem. Grande não é quem possui mais pessoas servindo ele. Grande é quem mais se dispõe a servir. Mais está disposto a fazer. A grandeza do reino de Deus não é medida pelo cargo, pelo título, pela posição, pela visibilidade, pelo número de pessoas, pelo tamanho da igreja, pela autoridade que você exerce, pela quantidade de elogios que você recebe. Não, de forma nenhuma. A medida da grandeza é quanto você está se colocando para servir e cuidar do reino de Deus, amando o próximo que Deus coloca na tua vida. Hoje nós comemoramos o dia do diácono, e já adianto aqui, né, a nossa SAF vai trazer uma homenagem aos nossos diáconos após o culto também. É bom ser diácono nessa igreja, né? É muito bom. Recebeu a homenagem hoje de manhã, agora vai receber outra hoje à noite, é muito bom. E os diáconos é aqueles que servem. Mas nós temos uma diferença daqueles que foram instituídos como diácono e exercem o diaconato. Mas todos nós somos diácono de serviço. Todos nós prestamos um serviço ao Senhor. Não somente aqueles que foram instituídos, ordenados, empossados para esse serviço. Servo e escravo tem diferença. Esse é o processo. Versículo 43, vamos observar. Mas, vamos todos juntos? Mas entre vós não é assim. Muito bem. Quem quiser se tornar grande é aquele que serve. Jesus usa a ideia do servo para mostrar que grande é aquele que serve. Olha o versículo 44, ele vai falar e vai aprofundar mais isso. Será servo de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, com o que ele fala? Será servo só de um, 2, 3. Ele fala servo de todos. Então, quer ser grandão? Serve a todo mundo.
quer que os outros te sirvam, então você é muito pequenininho. Quer ser grandão? Então sirva a todos. Porque no reino de Deus é assim. Os primeiros são os últimos são os primeiros. É melhor dar do que receber. Percebe que o reino de Deus, ele vai trazer algo muito diferente. Jesus inverte o parâmetro. Jesus inverte a pirâmide. E para dizer melhor é fazer, o mundo maior fica no topo e todos trabalham para eles. No reino do Senhor, não. Ele coloca aqueles que são maiores para fazer, cuidando de todo mundo, amparando o outro. Servir não é abuso. E o serviço não é aqui permitido abusos, mas significa não possuir opinião, mas não aceitar a injustiça, nunca estabelecer limite para fazer. Mas Cristo é esse ponto para a nossa vida. Cristo não ensina passividade. Cristo ensina sermos a esses que vão levantar e vão fazer. Servir é usar aquilo que Deus nos confiou para promover o verdadeiro bem-estar para as pessoas à nossa volta. Não é possível corrigir alguém sem você servir. Não é possível estabelecer limites sem estar servindo. Nós somos aqueles que são chamados a fazer primeiramente e a cuidar um do outro constantemente. Quero iniciar nossa conclusão falando que, olhando o versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A palavra do Senhor nos exorta que Jesus, esse que veio para servir. Se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso parâmetro de cristão, então a nossa vida deve sair desse conforto e começar a olhar para Cristo, como que Ele viveu, como que Ele andou e o que Ele fez. O grande problema nosso é quando nós queremos a posição e não o serviço. Quem que ocupará o melhor lugar? Quem vai ocupar, vai ficar à direita e à esquerda? Essa era a pergunta. E Jesus fala assim: o grande é aquele que serve, é aquele que se dedica. Mas ele não terminou aqui trazendo apenas essa regra, mas ele apontou para o seu serviço, falando assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Primeiro, para ser como Cristo, devemos abandonar a busca pela posição. Se você quer um cargo somente pela busca do cargo ou da posição, você está fazendo errado. Eu quero ser um pastor. Tá, mas por que você quer ser pastor? Porque eu quero a posição de pastor. Então está errado. Porque eu quero fazer o que o pastor faz. Opa, mudou. Eu quero ser um presbítero. Mas por que você quer ser presbítero? Porque você quer ter a função de presbítero ou porque você quer exercer o serviço? Eu quero ser diácono. Por que você quer ser diácono? Porque você quer fazer e exercer a função do diaconato? Ou você quer apenas a posição do diácono? Eu quero ser presidente da sociedade interna e assim por diante. Não. A pergunta é: por que você quer? E a outra pergunta é: por que você não está fazendo ainda? Por que você não está cuidando? Por que você não está exercendo os dons que Deus te deu? Porque todos nós iremos prestar conta ao Senhor. Quero ser para aparecer ou para servir?
quero o bem da igreja ou quero apenas que a minha opinião prevaleça? Consigo trabalhar quando outras pessoas recebem o crédito? Consigo servir em tarefas sem ninguém ver? Mas também é necessário assumir responsabilidades. No grupo de homens, um dos pontos que nós trabalhamos de forma muito forte é o processo da omissão. Muitos nós somos e achamos que podemos esconder e fazer de conta que as demandas não existem. Mas isso não é serviço, isso é correr do serviço. Devemos reconhecer que somos chamados para a obra do Senhor, olhando o que o Senhor Deus quer fazer, e assim obedecendo com integridade e lealdade ao Senhor. O chamado de Jesus não é apenas torne-se uma pessoa mais humilde, mas o chamado é reconheça o que você é um pecador e que precisa ser salvo. Reconheça que você precisa de força e de ajuda para ser igual a Cristo Jesus, abandonando os méritos, os louros, abandonando a honra e fazendo com humildade para o Senhor. Cristo entregou a sua vida. O preço foi pago por Cristo. Mas muitos querem seguir Cristo Jesus sem pagar nenhum preço, sem abandonar nada, sem deixar nada de lado. Uma vez um irmão lá no Amazonas falou assim: pastor, eu posso ir para a igreja? Já começou errado, posso ir para a igreja, né? Posso ir para a igreja e jogar bola no campeonato lá? Fala, desde que você faça como um cristão, pode. Mas eu posso brigar lá? Não, isso não é cristão. Mas eu posso xingar quando alguém me ofender? Não, não pode. Ah, mas então não vou. Fala, então não vá, que é melhor para você, né? Porque uma hora você vai ter um problema muito sério sobre isso. Ele queria Cristo, mas não queria pagar o preço de andar com Cristo. Tem um preço. Jesus deu a sua vida. Jesus entregou-se por completo. A salvação, ela é recebida pela fé e não pela conquista, pelo serviço. Pela fé. Sirva a partir da graça do Senhor. Coloque-se nesse lugar. Cristo te salvou e te salva e te mantém salvo para você servir com alegria. E aqui traz uma pergunta para nós. Quem Deus colocou perto de você para você servir? Comece por esses. Quem Deus colocou em sua casa para você servir? Ah, colocou aquele marido lá, aquela esposa, aquela sogra. A minha sogra estava aqui até sexta-feira. Ô, Senhor Deus, bênção do Senhor, né? Que ela veio e já voltou para essa casa, né? Bênção do Senhor. Mas olha só, quem que Deus colocou do teu lado para você servir? Então sirva. Sirva os filhos. Sirva o marido. Sirva a esposa. Sirva a sogra. Sirva o teu genro, a tua nora. Sirva. Porque Deus colocou esses perto de você, para você servir com lealdade ao Senhor. Quem que Deus colocou na igreja para você servir? Então sirva. Mas eu não gosto daquela pessoa, não importa, sirva. Faça o seu melhor para com elas. Eu não gosto, mas sirva. Porque se Deus te colocou aqui, te colocou para você servir. Então faça o serviço do Senhor. Agora, quem que Deus colocou no teu trabalho? Meu chefe, e você não conhece meu chefe? Graças a Deus, conheço outros, né? Mas sirva. Mas o meu chefe é opressor, sirva ele com amor.
Não é assim que fala a palavra do Senhor? Se alguém dá um tapa, vire o alta face. Se pede a capa, dá a túnica. Se pede para andar uma milha, ande duas. Então sirva lá no teu trabalho. Seja o melhor funcionário, seja o melhor patrão, seja o melhor que exerce aquela função. Quem que Deus colocou como teu vizinho? Aquele mala que fica ouvindo música alta lá, então sirva a ele. Vá lá, haja com amor, com carinho. E não espere uma tarefa grandiosa para você começar a servir. Não espere ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor para começar a fazer. Faça a partir do que Deus colocou na tua mão. Eu creio muito, biblicamente isso é fato, que a Assembleia reconhece quem já é diácono, presbítero, para realizar as tarefas que foram colocadas na mão tua antes mesmo de ser. Então sirva com dignidade, não esperando um mérito, não esperando uma posição, um reconhecimento, mas faça com integridade. Comece com a necessidade concreta que já está diante de você. Todos os dias. Comece a servir como Cristo e não procurando posição ou grandeza. Quero fechar aqui. A grandeza do mundo é dominar. O mundo usa pessoas para preservar o seu poder, mas a grandeza do reino do Senhor é servir. Os discípulos usam seus dons e autoridades dadas por Deus para abençoar as outras pessoas. Cristo serviu a igreja, a mim e a você, dando a sua vida por nós. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O reino se tornou em serviço, em servir e morrer em resgate de muito. Jesus fez isso por nós. Ele, o Rei da Glória, morreu para servir. Veio servir e morreu por nosso resgate. E isso é fato para nós. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde no processo de servir. Antes de ser servido, pense, como eu posso servir? Como eu posso servir minha esposa? Como eu posso servir meu marido? Como eu posso servir meus filhos? Como eu posso servir melhor no trabalho, na minha casa, na minha igreja? Como que eu posso servir? O mundo olha como grande aquele que tem muito, mas Cristo olha como grande aquele que serve a muitos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça. Coloque teu coração diante do Senhor e rogue ao Senhor que Ele venha a guardar e fortalecer a tua vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir, Ele deu sua vida, Ele pagou o preço do resgate por nós, por mim e por você. Ele salvou o seu povo. Para quê? Para nos dar condições de servir. Servir em amor e graça todos os dias da nossa vida. E que Deus nos liberte das nossas ambições do nosso coração, para termos o privilégio de sermos moldados ao caráter de Cristo. E o Rei da Glória, que se fez carne e habitou entre nós como modelo de serviço, em nome de Jesus. Ó Pai, nossa vida é como uma faísca. Nossos anseios e desejos, em muitas vezes e de muitas formas, tomam a posição do mundo. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor derrame a Tua graça, derrame, ó Pai, o Teu favor, que os nossos anseios sejam apenas de servir. Apenas de servir. Perdoe, ó Pai, das vezes que nós deixamos de servir. Deixamos de fazer. Pecamos pela omissão de realizar a tarefa. Ó Pai, incomoda o coração de cada um de nós.
se nós estamos à procura de status, de posição, ou se estamos deixando de realizar a obra, de cuidar dos nossos, da nossa casa, do nosso lar, cuidar no trabalho, na igreja. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a sermos melhores servos do reino do Senhor, e que o Senhor venha usar cada um de nós como instrumento nas suas mãos, instrumentos preparados, afiados e prontos para a tua glória, e que seja menos de nós e mais do Senhor em nós, e que nós venhamos diminuir e o Senhor venha aparecer a cada dia, que Cristo seja pregado e anunciado através das nossas vidas, e que Cristo venha aparecer, Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que nossas vidas venham apontar para o Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina. Amém, ó Pai.